Então, o gás de Van der Waals, que ele descreve, é um gás real em oposição ao gás ideal. Nós lidamos com a termodinâmica inicialmente com os gases ideais, que os gases ideais são uma aproximação que desconsidera dois fatores importantes dos gases reais: o volume das moléculas, dos gases ideais, e as interações intermoleculares. Se você desconsiderar esses dois fatores e fingir que eles não existem, você pode usar essa equação aqui. Só que o problema é que, na grande maioria das situações reais, essa equação não vale. Por mais que ela seja útil em entender a relação entre algumas grandezas, matematicamente ela não descreve a realidade muito bem. É, a única exceção seria justamente nas situações em que você pode usar essa aproximação, que é preferencialmente com gás monoatômico, então um gás nobre como o hélio, e em condições de baixas pressões e altas temperaturas, ou seja, você tem um gás a uma alta temperatura e num volume grande. Nessas condições, a interação entre as moléculas é muito pequena, porque elas estão muito longe umas das outras e elas passam muito rápido umas pelas outras. Ou seja, nessas situações, a aproximação PV igual a nRT vai te dar um valor muito próximo da realidade, né? Você pode saber que o PV igual a nRT é, na verdade, uma aproximação se você colocar aqui num gráfico o volume ocupado em relação à temperatura. Se você fizer isso aqui num gráfico usando PV igual a nRT, você vai ver que no zero absoluto, em 0K, o volume teria que ser zero, né? Só que isso não faz sentido, né? Claro que um gás próximo do zero absoluto, a zero Kelvin, vai ser um sólido, ou pode também ser um condensado de Bose-Einstein, sob algumas condições específicas, mas geralmente vai ser um sólido, e um sólido vai ter um volume, né? Vai ser um sólido extremamente compacto, né? Mas vai ter um volume, e o volume não vai ser zero. Então isso indica, na verdade, que PV com NRT é só uma aproximação, né? Que descreve a realidade muito bem. Então, para mais das aplicações práticas, você vai precisar usar uma outra equação. Qual equação seria essa? Uma das equações possíveis é a equação de Van der Waals, que introduz aqui dois fatores para corrigir tanto a interação intermolecular, que está aqui, né, quanto o volume das moléculas, que são os dois fatores que eu falei que são desconsiderados, né? Então, vocês veem aqui, base em duas constantes, a constante A e a constante B. A constante A, você vai fazer essa operação matemática aqui, junto com P, para corrigir a atração molecular, né? Pode ser que essa atração molecular seja de atração ou pode ser que seja de repulsão, né? Daí você vai ter valores positivos ou negativos de A, né? Pode ser que as moléculas sejam repulsivas umas com as outras, né? Por exemplo, se você tiver um gás cheio de moléculas carregadas negativamente. Nesse caso, as moléculas vão se repelir e a interação molecular vai fazer com que o volume cresça, na verdade, né? Não que o volume diminua, porque geralmente elas se atraem, mas elas podem também se repelir. E aqui nós temos uma correção pelo volume da molécula, né? Muitas vezes algumas moléculas são muito maiores do que as outras, né? Eu tenho o exemplo do hélio. O hélio é um gás monatômico, o raio atômico é extremamente pequeno. Você vai considerar isso, por exemplo, com um gás como hexafluoreto de tungstênio, por exemplo. É um gás muito grande, né? O raio molecular é muito maior do que o do hélio, né? Então, se você quiser descrever a realidade desse gás, você não pode usar a aproximação PV igual a nRT, então você vai ter que colocar um fator de correção aqui pelo volume da molécula. Você pode notar que essa equação ela é mais próxima da realidade, porque se você fizer aqui t igual a zero do outro lado, você vai ver que não tem como o volume ser zero, né? O volume vai ter que ser alguma coisa, né? Uma coisa diferente de zero. Isso mostra que essa equação aqui ela é muito mais próxima da realidade, né? E você também vai notar que essa é uma equação que ela é uma função de duas variáveis, né? Então o gráfico dela vai ser um gráfico tridimensional. Então, como nós chegamos à equação de Van der Waals? Vamos partir aqui da equação PV igual a nRT. Vamos tentar chegar na equação aqui de Van der Waals partindo da equação dos gases ideais. PV é igual a nRT, né? Vamos isolar aqui o valor de P em função dos demais valores, né? nRT sobre V. Esse aqui seria o valor de P base no gás ideal, né? No gás ideal você vai considerar duas coisas. Você vai desconsiderar o volume real das moléculas e a atração intermolecular, né? Só que no gás real, isso no gás ideal, né? No gás real, você vai ter que considerar essas coisas, né? Então, o volume real não vai ser a mesma coisa que o volume ideal, né? Ele vai ser o volume ideal menos o número, uma quantidade de matéria, que alguns chamam de número de mols, vezes uma constante B, que vai depender do gás, né? Essa constante B, geralmente, ela é positiva, né? O que significa que o gás real tem um volume menor que o gás ideal, mas ela pode vir a ser negativa também, né? O que significa que o gás real vai ter um volume maior que o gás ideal. Isso acontece, por exemplo, se o gás estiver cheio de cargas negativas e elas vão se repelir, né? Elas se repelindo, elas vão aumentar o volume. Daí nós temos que pensar num outro fator, que seria o fator que corrige
pelas atrações intermoleculares, né? Então, aqui nós estamos geralmente pensando em atrações coulombricas, né? Ou seja, cargas, né? Então, se a gente pensar aqui que a força, ela é proporcional, essa força de atração ou repulsão, ela é proporcional às cargas sobre a distância ao quadrado, né? R ao quadrado. Então, em vez de pensar disso dessa forma, a gente pode pensar que ela é proporcional à quantidade de matéria ao quadrado, né? Porque a gente está pensando na repulsão ou atração de moléculas iguais, né? Para um gás. Sobre V ao quadrado, né? Porque a distância entre as moléculas ela vai depender do volume, né? Porque um gás ocupa um espaço tridimensional. A gente vai escrever menos uma constante tipo A, que vai depender do gás, né? Para cada gás tem uma constante diferente, vezes N sobre V ao quadrado, tá? Então vocês veem que aqui é a equação de Van der Waals já. Você pode jogar as duas coisas para o outro lado para ficar mais parecida com PV igual a NRT e chegar na equação que a gente escreveu no slide, né? Então, se eu quiser, eu posso escrever dessa forma assim, isolando de um lado só, porque daí fica mais parecido com a equação original dos gases ideais. Fica mais fácil de entender como que esse fator de correção funciona, né? Então, eu vou quer ver em quadrado. Tá. Esse aqui é o fator de correção. E aqui nós vamos multiplicar por V menos NP. Ok? Então, esse aqui é a equação do gás real. Vocês veem que ela tem dois fatores de correção em relação ao gás ideal, né? E essa aqui é a equação de Van der Waals. Sim, é a maneira como nós chegamos na equação de Van der Waals, né? Tá dando continuidade aqui. Então é assim que nós chegamos na equação de Van der Waals. Dando continuidade, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre os valores de A e B, né? Principalmente sobre análise dimensional, né? Nós vemos aqui que para dar certo, a análise dimensional de A tem que ser L ao quadrado sobre mol ao quadrado, né? L ao quadrado não parece tão esquisito, né? Só que quando você converte para metro ao cubo, como diz de volume, você acaba obtendo metro a sexta, né? Então você vai ter metro a sexta sobre mol ao quadrado, tá? Isso é a análise dimensional do valor de A. E vocês veem que o valor de A ele depende do gás, né? Vocês veem que o valor de A, fator de correção, ele é muito pequeno para o hélio, né? Que é justamente o gás que eu falei que é o mais próximo de um gás ideal, né? Porque ele é muito pequeno e as atrações intermoleculares são desprezíveis, né? E vocês veem que para outros gases isso é diferente, né? Por exemplo, aqui nessa tabela, o maior valor é para o tetracloreto de germânio, não é? Então vocês veem que depende do tamanho do gás e das atrações, né? O germânio fazendo quatro ligações aqui tem várias atrações intermoleculares e é um raio molecular bastante elevado. Então, se você tentar usar a equação dos gases ideais para o tetracloreto de germânio, você vai obter um valor muito distorcido e muito distante da realidade, né? Então, você tem que usar a equação de Van der Waals, não a equação dos gases ideais. E também temos o valor para B, né? Novamente, o padrão é o mesmo, né? Vocês veem que o valor para certos gases é bastante elevado, né? Por exemplo, em relação a outros, né? Por exemplo, o valor para o tetracloreto de germânio é 0,489. Vocês veem que a diferença não é tão grande assim. Agora nós temos os valores para B. Em B, a análise dimensional é simplesmente litro por mol, né? A gente está tentando aqui corrigir as distorções de volume. Então a gente vai ver aqui o tetracloreto de germânio em comparação com o hélio, que é justamente o gás que eu falei que é mais próximo do gás ideal, né? Então vocês veem que o valor de B é 0,1489. Então você vai substituir esse valor. Esse valor vem tabelado, né? Não tem como ele é obtido experimentalmente, não tem como você saber através de relações matemáticas, né? Você tem que fazer experimentos. Mesma coisa para o valor de A, né? Tanto o valor de A quanto o valor de B são obtidos experimentalmente. E vocês veem que para cada gás existe um valor, né? Então não vale aquelas ideias do gás ideal que a espécie de gás não é importante, né? Não, na realidade, na equação de Van der Waals, cada gás tem um valor diferente, né? Tanto para A quanto para B. Você precisa dos dois valores, os dois valores são experimentais e vêm tabelados. Você vai aplicá-los lá na equação de Van der Waals.